gente conhece. Por que você está me perseguindo? Ele sabia responder na mesma hora? Ele não sabia. Ele só disse o quê? O que queres que eu faça? Naquele momento do encontro de Jesus com ele, balançou todas as estruturas morais de Saulo. Ele era um homem bom, estava equivocado. Aí lembramos, nós somos pessoas boas. Quando tropeçamos, fazemos algumas bobagens, porque nós estamos equivocados. Nós temos um anjo mudo, depois a gente vai falar dele. Lembram, por favor, anjo mudo, que é o mais puro controle de vida nosso, esse anjo puro, mudo. Saulo, só deu conta de tudo o que estava acontecendo naquele momento do encontro com Jesus. E dali para frente a vida dele mudou toda. E hoje o conhecemos como um grande apóstolo que era Paulo de Tarso. Essa é a nossa oportunidade de também nos transformarmos em grandes apóstolos. Provavelmente não vamos precisar cair do cavalo como aconteceu com ele quando encontrou com Jesus. Porque esse encontro nosso com Jesus já está se acontecendo. Nesse dia a dia, nesses abraços, nesse ouvir, nesse cantar, nas comidinhas, nas guloseimas, na preocupação de ajudar a arquitetura da casa, a manutenção da casa, os irmãos que precisam mais do que nós. Ouvir, sair do comodismo, sair da sessão da tarde, sair do filme, sair da televisão, sair da cama, da poltrona. Sair já é um grande passo. Estamos muito bem em relação ao que já estivemos. Passado para nós não foi fácil, não foi bom. Fizemos muita coisa. Não queremos nem saber. E nem Deus vai deixar a gente saber tão cedo. Pelo amor que tem por nós, o nosso passado está guardadinho. Mas, como a gente sabe o que fez lá atrás? Pelas nossas tendências hoje. Se eu sou fofoqueiro, isso já me acompanha há muito tempo. Se eu sou crítico demais, maldoso, malicioso, isso me acompanha. Se eu sou uma pessoa empedernida, difícil, complicada, isso já está comigo. Qualquer coisa que eu sou ou estou, faço, penso, digo, é o que está comigo, é o que eu tenho, são as minhas aquisições. Como mudar? A partir do momento que eu me veja, que eu mergulhe dentro de mim corajosamente e perceba, como Santo Agostinho sugeriu, para que eu possa me ver e mudar aquilo que eu possa mudar, corajosamente. Então, a partir do momento que o sinal vermelho, não vamos nos estender na tecnologia, não é a nossa intenção, apenas para a gente ter a ideia exata do que é, nós queremos correndo chegar no sinal verde. Amarelo, quem escreveu? Abriu aquela cascadura e sai uma borboleta linda, voando, maravilhosa. Imagina a festa lá do lagatório. Felizes, afinal de contas, todos nós vamos conseguir voar. Alto e forte, lindos e bonitos, felizes, capazes de fazer o bem, capazes de sinalizar o tempo todo verde e passar sem problemas, respeitando os outros que estão atravancando o trânsito da vida. Para nós não importa o que fazem
Para nós deve importar o tempo todo o que estamos fazendo. Como é que nós estamos fazendo as leituras dos sinais? Como é que nós estamos passando pelo trânsito da vida, no contato, no convívio com as pessoas? Lembrando mais uma vez do nosso Mestre Jesus, que é preciso fazer ao outro o que o outro, eu gostaria que o outro me fizesse. As três irmãs, os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Três complicadores na vida, né? Porque cada um tinha seu jeitinho de amar a Jesus. Todos amavam a Jesus. Três irmãos. Usavam o sinal de trânsito da vida de forma um pouquinho diferente, mas eram irmãos entre si e amavam a Jesus do jeitinho deles. Lázaro morreu. Vocês sabiam? Ficou morto lá naquela catatumba. E lá ficou uns dias, o suficiente para Jesus, quando chegasse na cidade, fosse abraçar as irmãs em pranto que queriam contar para ele sobre Lázaro. E Jesus chegou lá, levanta-te, Lázaro. E Jesus sabia que ele não estava morto, que ele teve aquela crise de catalepsia, que tem a morte aparente. Por que ele não morreu lá dentro? Porque as catacumbas, né, eram nas grutas e pedras tampavam o ar-condicionado, o ar atmosférico entrava e ele tinha o que respirar lá dentro. Lá, claro, o corpo fedido, tudo direitinho, porque estava muito tempo lá dentro. Morto para a vida, mas vivo para continuar a acertar seus passos nas leis divinas. Jesus sabia disso e pelo amor trouxe ele de volta, sem condenar. Quantas vezes dá vontade de ficar quietinho? Quantas vezes não dá vontade de ir para lugar nenhum? Quantas vezes a tristeza incomoda a gente? Quantas vezes nós estamos tão angustiados, cansados, que dá vontade de ficar quietinho, paradinho, no cantinho. Mas Jesus o tempo todo vai falar: venha, levanta-te, anda. Porque a vida é assim. Aquele tempo de dificuldade é pequeno, não é eterno. Enquanto você faz o esforço de levantar, você renova e começa uma nova etapa. Maria e Marta não sabiam dessas coisas. Poucos sabiam dessas coisas. A Marta, muito preocupada com os afazeres da casa, preocupadíssima com tudo aquilo que respondia, que tinha a ver com a casa. Maria, preocupada com as coisas da alma, com as coisas do Espírito. Maria queria estar com Jesus, se sentia otimamente perto dele. E na cobrança, quando Marta chegou nervosa, Jesus disse para Maria, para Marta, ela ficou com a melhor parte. A Maria ficou com a melhor parte. O que Jesus quer dizer para nós? Para a gente ficar com Ele. Ele é o sinal verde da nossa vida. Tudo que Ele ensinou é para a gente passar livre, sem medo, sem preocupação. Vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, porque eu vos aliviarei. Segui-lo é o que nós devemos fazer. Não ter medo, não importa o que está acontecendo no mundo. Planeta de provas e expiações não pode ser melhor do que é.
Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas Ele está ainda com as mãos estendidas, nos chamando, vem. E sempre lembramos que Ele disse que vai ficar conosco até o final dos séculos. E Ele diz mais ainda que a gente não precisa tirar ouros e entregar para ser salvo. Bastam 2 moedinhas, que é o barulho suficiente para Ele prestar atenção. 2 moedinhas. Lembra da viúva que colocou no cofre 2 moedinhas que chamou a atenção de Jesus? Interessante, antes tinham passado muitos, riquíssimos, deixando moedas e moedas de ouro. E Jesus não prestou atenção. O tempo todo Ele diz que vai nos receber matando um boi. Você sabia disso? Filhos pródigos nós somos. Seremos recebidos com uma festa maravilhosa. Na hora que a gente quiser voltar para Ele. A gente está com muita zanga dentro do nosso coração. A gente esquece do anjo mudo e a gente fica o tempo todo marcando passo no erro. Eu não mudo, ela não muda, ela não muda, eu também não vou mudar. E quando a gente decidir mudar, quando a gente decidir transformar, sair do casulo, virar uma borboleta maravilhosa, Ele vai fazer uma festa linda, como foi feito. Uma festa maravilhosa para o filho pródigo. Depois de ter andado pelo mundo, tendo feito tanta coisa, tantas loucuras, voltou para o Pai e Ele fez uma festa maravilhosa. Eis o meu filho que volta. É o que Ele espera de todos nós. Que a gente volte para Ele, que a gente possa estar com Ele. E a alegoria de matar um boi é a festança da época, mas Jesus já vai nos receber em braços de luz. Para não ficar faltando nada, só o anjo mudo que vai ser o final. Existem as outras leis. Lei de causa e efeito. Essa é boa, né? Essa pega bem no pé da gente. A gente fala assim, se eu estou passando por isso, alguma coisa eu já fiz. Todo efeito tem uma causa. Pronto? Ficou resolvido? Toda ação, outra lei, toda ação tem uma reação de igual modo ou sentido contrário. Essa incomoda mais ainda. Porque se eu socar aquela parede, a parede vai me socar. Vocês sabiam disso? Impressionante, né? Lei de ação e reação. Então, a gente para pensar. Não houve um momento da humanidade que não tenha faltado, que tenha faltado para nós orientação. Nenhum momento. Quando não tem a lei moral, tem a lei física, a lei química, a lei biológica, a lei psicológica. Todas as leis que o mundo possa ter, tem aí para nós. Tivemos vários líderes espirituais, mas tantos líderes espirituais, que a gente não pode dizer, ninguém me contou. Não podemos. É bobagem pensar que a gente não sabe, a gente sabe sim. A gente sabe sim. O mais recente líder contemporâneo nosso foi Chico Xavier, contemporâneo nosso. Respiramos o mesmo ar planetário dele, que ele respirava. Era a bondade em pessoa. Sinal verde no pensamento, nos sentimentos, sabia lidar com todos. Se você chegasse perto dele, fizesse assim, ele também deixava a sua mão. E o tempo todo ele
pedia: olhe por mim, minha irmãzinha. Ai, que anjo mudo ele tinha, maravilhoso. O tempo todo servindo. E ele não servia esse pouquinho de tempo que a gente serve, não. Ele começava às 6 horas da tarde, mais ou menos. Terminava às 3 horas da manhã. Com angina, com dor nos olhos, cansado, com dor nos braços. Servia. Alguém escreveu servir. Servir ao próximo é das lições mais doces e maravilhosas que Jesus deixou para nós. Ame o seu próximo como a si mesmo. Chico falava com planta, falava com animal, tinha histórias maravilhosas para contar, cada uma mais linda do que a outra. E o tempo todo era muita gente no redor dele. Ele ficava até as 3 horas da manhã. Se tivesse uma fila com 1000 pessoas, ele falava com as 1000 pessoas. E quando ia embora, ainda carregado, nos últimos momentos pelos 2 braços, ele ainda ia falando coisas bonitas, dissertando sobre a natureza, abençoando o framboyant, agradecendo a presença de todos nós, e ia devagarzinho até o carro para ir para casa. Sabe o que diziam dele? Fofoca, né? Nossa, vocês não têm ideia da quantidade de frango que entra na casa do Chico. E a gente lá ouvia isso tudo. Vocês não têm ideia do que esse homem é rico. Ele doou todas as obras dele, todos os direitos autorais de mais de 400 livros. Ele dormia num quarto pequenininho, uma cama que ele não gostava de mudar. E quando ele não podia dormir nesse quarto por uma noite, como houve um problema, ele foi para o quarto seguinte e deixou um bilhetinho na porta: meus irmãos, se vocês quiserem falar comigo, me procurem no outro quarto que eu estarei à disposição. Oh, motosa do céu, só ele, só Chico. É o exemplo mais lindo e puro, perfeito perto de nós. Claro que ele ainda tem uma estrada para rodar, para passar, para caminhar, para iluminar-se totalmente. Mas dentro do nosso conhecimento pequeno, ele já é muito grande. Imagina Jesus, o nosso líder, Jesus, o nosso irmão, Jesus, o que nos diz: continue firme o tempo todo. Aí, passado o tempo, Kardec chega no planeta Terra. Além dele, muitos outros. Quantidade de livros não falta no planeta. E Kardec, além dos 5 livros básicos, que são a estrutura, o pilotis da doutrina espírita, deixou outros tantos no entorno desse momento que ele passou no planeta Terra. Conhecimentos profundos de todas as áreas da vida humana. E lá está, também registrado para nós, o código da ética e da moral, que são as leis morais da vida. Vamos falar delas daqui a pouco. Pode ser? Ou não? Ainda não, vamos lá. Anjo mudo. Alguém já descobriu quem é o anjo mudo? Ainda não? Hein? Ela falou, Glória, que é a humildade. Alguém fala outra coisa? Consciência. Alguém risca? Quem é o anjo mudo? Quem é o anjo mudo? Paciência? Hein? Consciência. É interessante. O anjo mudo é a humildade.
Muito bom. Porque a humildade nos ajuda a ter consciência dos nossos deveres. A humildade nos faz parar no sinal vermelho do outro, da vida. A humildade nos faz refletir quando o sinal está chamando a atenção da gente no amarelo. A humildade nos ajuda a recuar diante do outro que avança. A humildade nos faz crescer para Deus com a velocidade da luz, porque a gente se curva diante da grandeza do Pai, para que Ele seja o condutor da nossa vida. A humildade é o anjo mudo na palavra de Emmanuel, no livro Sinal Verde. Então, a gente volta lá nas leis morais. Alguém quer falar um pouco das leis morais? Quais as que vocês conhecem? Uma. Lei moral? Uma. Adoração. Outra. Trabalho. Essa eu gosto. Trabalho. Qual é? Liberdade. Fala mais alto. Evolução e progresso. Progresso. Evolução e progresso. Quem mais? Sociedade. Bom. Quem mais? Justiça, amor e caridade. Liberdade. Só tem boa, né? Vocês notaram? Só tem boa. Tá voltando. Destruição. É uma lei, hein, gente? Eu li um artigo, fiquei triste porque a pessoa escreveu uma coisa lá muito estranha sobre a destruição. Vamos ver o que é destruição? Para a gente entender no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, né? Primeiro livro da codificação, para entender por que a destruição é importante. Nós não vamos falar de cada lei, porque não é o nosso objetivo, mas nós vamos lembrar para todos nós que as leis existem para nos ajudar a caminhar com ordem, para que haja progresso. Se alguém lembrou da bandeira do Brasil, ótimo, porque eu também gosto muito dela. Se alguém está com raiva da bandeira do Brasil, coitada, ela não tem nada a ver com as nossas loucuras. Ordem e progresso é uma coisa simultânea, consequente. Se não existe ordem, alguém falou em disciplina, não pode haver progresso. Chico perguntou a Emmanuel, no seu primeiro encontro com ele, lá no Açude, em Uberlândia. Não, Pedro Leopoldo, desculpem, Pedro Leopoldo. Aparece para o Chico aquele espírito luminoso. Chico, emocionado, vislumbra uma cruz imensa, iluminada. E na conversa, no diálogo mental entre os dois, estabelece-se um rumo, um trabalho.